Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 119, versículo de número 10. O verso de número 10, melhor dizendo, do Salmo de número 119. Nós vamos ler o 10 e o 11 para meditarmos nesta noite sobre a palavra de Deus. Há uma versão em comum no Data Show e esse é um benefício nosso e nós vamos usá-lo nesta noite, para que mesmo nós desfrutando de várias versões da palavra de Deus, possamos ter uma em comum. Diz assim o texto, Salmo de número 119, verso 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Vamos ler juntos esse texto? Volta lá no 10 e a gente vai, depois do 3, lendo todos juntos o 10 e 11. 1, 2, 3, de todo não escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Tome seu assento por bondade. Queridos, esse é o anseio do salmista. E ele traz a nós uma realidade de toda a existência humana, que é a sede pelo Senhor, a sede por Deus. Quando nós olhamos para esse texto, ele vai expressar uma busca, e o Salmo de número 119 se detém muito a falar sobre a excelência da lei divina nos conduzindo nesse caminho de desfrutarmos a presença do Senhor e sermos conduzidos pela palavra de Deus. E nesse verso 10 e 11, o salmista como que expressa a nós, o Salmo traz a nós, a sede por Deus existente na humanidade. E depois, no verso 11, ele traça um caminho de como nós vivermos diante dessa presença, de maneira que a gente possa desfrutá-la. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ao falar sobre essa sede, ele vai descrever dizendo: tu nos fizestes para ti, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto até que encontre seu descanso em ti. O que Agostinho de Hipona está trazendo é, na verdade, uma transcrição, um comentário, uma abordagem sobre o Salmo de número 42, onde o salmista vai dizer: assim como a corça geme de desejo pelas correntes das águas, assim também a minha alma deseja por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivente. E aí ele pergunta: quando eu entrarei e me apresentarei diante de Deus? Porque há uma sede em nós, há algo em nós e há um vazio em nós que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Tim Keller, quando ele escreve o livro Deuses Falsos, ele traz a nós o pensamento, a ideia e a reflexão da facilidade que a humanidade tem de pegar para si falsos ídolos e transformar coisas boas da vida, aspirações boas da vida, em ídolos e trazendo para o nosso coração um senso de idolatria numa tentativa de satisfazer a sede que existe de Deus em cada um de nós. A verdade é que a nossa alma clama pela presença do divino. A verdade é que a nossa alma clama pela presença do Senhor. A nossa alma anseia por descansar nele. A nossa alma anseia por realmente desfrutar da presença do Senhor em nossa vida e de assim vivermos diante dele. E é isso que o salmista está descrevendo. Ele diz: de todo o meu coração eu te busquei. E esse é um padrão que deve ser colocado para nós. Agora, quando eu olho para a nossa geração,
quando eu olho para os nossos dias, eu encontro alguns desafios que precisam ser superados por mim e por você, para nós vivermos uma vida diante do Senhor, para nós vivermos uma vida desfrutando da presença de Deus. Existem alguns desafios que diariamente se contrapõem nesse saciar da sede. E na verdade eles não apenas se colocam como um obstáculo, mas se colocam como que um aumentador da sede. E na verdade como desvios para que nossa alma procure em outro lugar saciar uma sede que só a presença do Senhor pode saciar. E o primeiro desafio que eu queria listar aqui, para que nós olhássemos a nossa vida, mexêssemos nas folhas da nossa existência, revirássemos os caminhos do nosso dia a dia e ver se nós não estamos nos rendendo diante desses desafios, se eles não estão nos vencendo e nos levando para outros ídolos quaisquer, nos levando por outros caminhos que não é na verdade a presença do Senhor. E hoje, talvez voltarmos a uma vida de integridade e de entrega total ao Senhor e o que Ele quer fazer em nós através da sua presença. E o primeiro desafio que eu e você enfrentamos diariamente e que eu listei aqui é que a nossa geração é uma geração que vive uma fuga do sacrifício. Nós vivemos numa geração das facilidades. Elas estão aí e elas alcançam a nossa vida em todas as áreas. Desde a nossa vivência dentro de casa, até a nossa mobilidade, até a nossa comunicação, até as demandas do dia a dia, o nosso trabalho. Nós vivemos numa geração que vem tendo muitas respostas a partir da facilidade. Consequentemente, nós levamos isso para a nossa espiritualidade também. E nós somos a geração que se quer ouvir uma música, a gente tem isso acessível no celular, no computador, é fácil. Se a gente quer ouvir uma mensagem, a gente pode ir em algum canal, em algum meio de comunicação, e a gente vai acessar uma mensagem específica, sim ou não? A gente seleciona o tom de voz do pregador, a gente seleciona o humor do pregador, a gente seleciona o nível de mensagem dele, o nível de conhecimento que ele tem, a influência que ele tem. E quantos de nós não começamos a ouvir uma reflexão e quando chega na metade dela ou nos 10 minutos que se passaram, a gente olha e diz, não é interessante para mim, eu vou procurar uma outra. Porque nós somos uma geração das facilidades. E essa fuga do sacrifício nos coloca em uma posição de que às vezes nós não desfrutamos Deus e o que Ele quer fazer em nós, porque nós estamos andando por um caminho aonde queremos sempre uma receita de micro-ondas, 3 minutos e a minha espiritualidade está pronta, 3 minutos e a minha vida com Deus está resolvida, 3 minutos e eu resolvi tudo o que tenho para viver com Deus. Mas na verdade, experimentar o Senhor é viver uma vida de sacrifício e de busca intensa pela presença do Senhor, aonde eu me coloco diante dele e sou uma oferta agradável a ele, aonde eu me submeto ao que ele quer fazer na minha vida e a entender o seu plano e a sua vontade. Lembra de Moisés? Queria ver a glória de Deus e o Senhor queria revelar a glória a ele. Então o Senhor diz, Moisés, você vai ver a minha glória, eu vou mostrar ela a você, só que para você ver a minha glória, você precisa sair do meio do povo, você precisa subir ao monte. E lá vai Moisés subir o monte Sinai, 2.285 metros aproximadamente. Quando ele está subindo o monte, alguns acompanham, mas param na metade do monte, e Moisés vai a um lugar sozinho, vai ao topo do monte, só ele, porque aquele era um chamado pessoal, individual, e uma glória que Deus queria revelar a ele, que ninguém mais veria, que ninguém mais acessaria, mas Moisés precisava fazer aquele sacrifício, e o texto bíblico lá em Êxodo vai registrar a nós, que a nuvem do Senhor cobriu aquele monte, a glória do Senhor repousou sobre o monte, e Moisés teve uma experiência com Deus diferente, porque aceitou o chamado de subir a um lugar que ninguém ia e que ninguém queria estar, e aquilo lhe custou sacrifício.
Moisés vai e permanece lá 40 dias, jejuando, mas principalmente se esforçando para estar diante da presença do Senhor. A salvação nos alcança sim pela graça, é o favor de Deus, ninguém compra, não há dinheiro nesse mundo, não há riqueza que alcança a salvação, mas uma vida de intimidade com o Senhor, é feito de renúncias, é feito de sacrifício, e eu e você precisamos continuar aprendendo, e continuar nos esforçando, de que uma vida com o Senhor, ela não se resolve em receitas simples, passageiras e modernas. A receita é a mesma: vida devocional, leitura da palavra de Deus, oração, e o Senhor nos alimenta, fala com a gente e nos permite viver o seu querer e a sua vontade. Quantos de nós queremos nos deleitar na presença do Senhor, experimentar algo de Deus, mas vivemos de uma espiritualidade que depende apenas desse momento? O Senhor nessa noite está dizendo: você precisa fazer sacrifícios maiores para estar na minha presença e viver aquilo que eu quero fazer na sua vida. As Escrituras nos ensinam e nos chamam sobre essa realidade. Lembra de Jesus? Antes de começar o seu ministério, o Pai confirma que se agrada dele no batismo. O Espírito Santo vem em forma de pomba. Há uma revelação, há um testemunho. A presença está ali, o divino está ali. Só que Jesus vai para o deserto, 40 dias de oração, 40 dias de jejum, e o Pai se revela a ele de uma maneira especial. O Pai cuida dele de uma forma especial. As tentações são vencidas de uma forma diferente. Jesus não nega o caminho do seu propósito. Por quê? Porque essa intimidade, ela é alcançada debaixo de um sacrifício. A minha pergunta, a mim e a você: como que nós estamos vivendo a nossa vida com o Senhor? Como nós estamos construindo a nossa intimidade com o Senhor? Quais são os sacrifícios que você tem feito ou que você tem se negado a fazer? Quais são os sacrifícios que você tem olhado para você e tem dito: isso aqui precisa mudar? Isso aqui, eu preciso levantar um altar e colocar isso diante do Senhor, abrir mão dessas verdades, dessas realidades, dessas coisas que você tem carregado como essência da sua vida, e dizer: Senhor, eu vou me despir disso para viver algo maior com o Senhor. Eu vou viver uma busca que ninguém está vivendo, eu vou viver uma busca e ir a um lugar onde ninguém está indo, porque eu quero ser alguém diferente da minha geração. Eu quero viver uma intimidade, eu quero saciar essa sede de uma forma diferente. E pode ter certeza que se você assim fizer, o Senhor vai se revelar a você de uma forma diferente, porque Ele está te chamando para viver algo mais intenso e mais verdadeiro com Ele. Se o Senhor lhe chamar, se o Senhor lhe pedir, não tenha medo de sacrificar, porque Ele tem algo maior a revelar a você. Se o Senhor lhe chamar, não tenha medo de dizer: eu abro mão. Não tenha medo de entregar, não tenha medo de fazer o sacrifício, porque o Senhor está te chamando para viver uma vida mais intensa com Ele. Então que você caminhe em direção a isso, fazendo todos os sacrifícios possíveis e alcançando aquilo que o Senhor tem para você e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Há um outro desafio. O primeiro, a fuga do sacrifício. O segundo, os nossos pecados. Quando Isaías escreve ao povo de Deus, ele diz ao povo de Deus: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Ele não vos ouça. Ei, os nossos pecados nos distanciam de viver uma vida intensa com Deus. Os nossos pecados nos colocam numa posição de rebelião, de fuga, de se escondermos da presença do Senhor, de oposição à vontade de Deus. Lembra dos nossos primeiros representantes? Adão e Eva estavam todo dia diante do Senhor, aprendendo do Senhor, ouvindo de Deus como viver, sendo alimentado diariamente por Deus. Mas a partir do momento em que o pecado passou a fazer parte da vida deles, o que sobra
é fuga, é esconderijo, mas nessa noite o Senhor está dizendo, é hora de se opor contra esse pecado, é hora de se levantar contra ele, é hora de não aceitar mais que isso domine ou faça parte da sua agenda, é hora de um posicionamento seu, de romper com essa realidade, porque o Senhor tem mais para a sua vida, o Senhor tem mais para a sua espiritualidade, o Senhor tem mais para você, Ele quer saciar a sede do seu coração, que você está tentando saciar em tantas outras fontes, em tantos outros desejos, talvez buscando em tantos outros prazeres, mas essas são fontes rasas, são fontes que chamam abismos. O Senhor está te chamando para viver diante dEle, o Senhor quer olhar para você e te encontrar diante dEle dizendo, eu estou vencendo, eu estou lutando contra, e eu quero viver aquilo que Tu tem para a minha vida. Nós precisamos viver uma vida de oposição aos nossos pecados, porque eles nos afastam de viver uma vida com o Senhor. Há um terceiro inimigo, e esse terceiro é a procrastinação. A procrastinação é o quê? É o deferimento ou adiantamento de uma ação. Deixa para amanhã, o ano que vem, o mês que vem, o culto que vem. A nossa relação com Deus, às vezes, é afetada por isso. Quantos de nós vivemos uma relação com o Senhor, em que nós sabemos que Deus está nos chamando para viver algo intenso com Ele, que Deus está pedindo um pouco mais de nós, que Deus realmente criou em nós uma sede que Ele quer saciar, mas o que a gente faz? Não, o mês que vem, não, esse mês já foi, a gente já está aí no dia 10 de setembro, e a gente descarta o resto. Quantas vezes o Senhor nos chama para orar, vem uma sede dentro de nós, e que se a gente dobrasse os joelhos naquela hora, os céus nos visitariam, o Senhor revelaria coisas profundas ao nosso coração, mas a gente olha para a nossa agenda, a gente olha para as nossas demandas, e a gente não tem 5 minutos para parar, para derramar o coração diante do Senhor. Procrastinação. A gente olha e diz, não, agora não, Senhor, eu não tenho tempo, agora eu não posso, agora eu não quero, agora não dá. Ei, a nossa agenda é cheia de muitas atividades, mas nessa noite o Senhor está dizendo, não permita que a procrastinação adie o que eu quero revelar para você, e a maneira que eu quero estar com você. Você está sendo chamado para algo novo, para algo diferente. Não aceite que a procrastinação te distancie daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, mas que você possa correr para o Senhor hoje e dizer, eu quero viver agora aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero acessar nesse tempo aquilo que o Senhor quer revelar para a minha vida. Se discipline, se entregue por completo, não deixe para o amanhã. O que Deus tem para a sua vida é hoje, não adie mais um dia sequer aquilo que o Senhor tem para você. A procrastinação não pode fazer parte, ou não pode reger o seu viver com o Senhor. Você é chamado para viver uma vida intensa com o Senhor, para desfrutar da presença dEle, e Ele está dizendo, se entregue ao que eu quero fazer por você e em você. O quarto inimigo que eu gostaria de listar hoje são as distrações. Vivemos no mundo da distração. Vivemos no mundo do entretenimento. Nós temos ele em todo o tempo. E o entretenimento vem para nós hoje sem nenhum esforço. Basta ligar o seu celular. As redes sociais estão aí, produzindo inúmeros entretenimento. O povo é criativo. Para a gente gastar 1 hora, 2 horas aqui, é bem simples e bem fácil. Existe dos mais níveis de atração. E nós estamos envolvidos por isso. Como que envolvidos numa nuvem de fumaça. Se você tatear, não pega nada. Mas ela está ali, nos envolve, nos encobre e nos impede de viver uma vida intensa com o Senhor. Quantos de nós passamos talvez dias, semanas, horas, períodos extensos da nossa vida, sem ler a palavra, sem falar com Deus da nossa maneira, da nossa forma. Dependemos inteiramente de uma vida aqui litúrgica,
apenas do coletivo, para acessarmos o que o Senhor tem para nós, por causa das distrações. Mas nessa noite o Senhor nos chama a atenção, e Ele diz: essas distrações não podem continuar afetando você, não podem continuar regendo a sua vida. Eu quero me revelar a você, eu quero te chamar para algo mais profundo, eu quero te chamar para algo mais intenso. Você precisa romper com essas distrações e caminhar em direção ao que Deus tem para a sua vida, porque Ele quer revelar a você coisas que ainda você não conhece, coisas que ainda você não sabe, coisas que ainda você não acessou, mas você envolvido no meio dessa nuvem de fumaça, parece que está satisfeito, parece que está bom, mas na verdade a sua alma está clamando por viver uma intensidade maior com o Senhor. Então hoje, rompa com essas distrações e caminhe para os braços do Pai, busque-o completamente, e Ele vai se revelar a você de uma forma especial e de uma forma diferente. O Senhor nos chama a romper com as distrações. Quantas vezes, e eu sei que é assim com você também, para dedicar um tempo tem que desligar o Wi-Fi, não basta desligar os dados móveis, tem que pegar o celular e levar em outro cômodo da casa. Fica aqui, eu vou para lá. Quantas vezes tem que mandar no grupo da equipe de trabalho: gente, eu não vou atender nas próximas horas. Essa tarde tinha a opção de ficar no escritório, eu vi toda a equipe trabalhando, 1, 2, 3, 4, falei: se eu ficar aqui, eu vou ter demanda a tarde inteira. É comando para cá, comando para cá, comando para lá, ou então tira a dúvida aqui. Eu falei: gente, está tudo certo para vocês trabalharem? Tudo certo, então eu vou achar o que fazer. Vocês trabalham aqui e eu vou caminhar em outra direção. Irmão, sou pai de gêmeos, tem que botar o livro, não dormir, e dizer: eu vou caminhar para aquilo que o Senhor tem. Mas é um caminho que você precisa fazer um esforço, é o caminho do sacrifício, porque senão nós estaremos envolvidos em uma nuvem de distração, ou nós estaremos envolvidos talvez pela procrastinação, ou talvez envolvidos pelos nossos pecados, ou talvez envolvidos pelas facilidades da vida, e o que vai nos restar é experimentar pouco de Deus e daquilo que Ele quer fazer em nós. Mas nessa noite o Senhor fala com a gente, e o Senhor mais uma vez nos chama dizendo: ei, vem viver aquilo que eu tenho para você, porque eu quero me revelar, porque eu quero saciar essa sede, porque eu quero estar de mãos dadas com você e te levar a viver algo diferente que você ainda não viveu. Não sei quais desses inimigos estão mais presentes na sua vida. Se é talvez a fuga do sacrifício, se talvez é algum pecado que está realmente lhe impedindo de caminhar em direção ao Senhor, se talvez é a procrastinação, se talvez é as distrações. A verdade é que eles podem ser vencidos. A verdade é que eles podem ser superados. E o autor coloca isso para nós, quando ele descreve do seu sentimento e do seu movimento. E ele diz: a primeira forma de como nós vivermos uma vida aonde saciamos essa sede de Deus, ele diz que o caminho é buscar ao Senhor. E esse buscar aqui, que ele descreve no verso 10, busquei, ou de todo o coração te busquei, traz a nós a ideia de procurar com cuidado, traz a ideia a nós de recorrer, de frequentar, traz a nós a ideia de uma prática constante. Então quando o salmista diz: eu de todo o coração te busquei, ele está dizendo: eu resolvi fazer uma prática constante no meu coração. Eu assumi um compromisso comigo mesmo. Eu resolvi procurar com cuidado, e esse procurar com cuidado é empreender esforço, é buscar com aplicação, é ir até o limite. É eu me esforçar, é procurar até que eu ache, é procurar até que Ele se revele, é procurar até que Ele venha, é procurar além das minhas forças, é procurar além dos meus pecados, é procurar além, talvez, das facilidades, é procurar determinantemente. Não é aquela procura que a gente faz
talvez por uma muda de roupa, e acontece muito lá em casa. Entra no quarto, dá uma olhada e diz: Ana, não está lá. Aí ela diz: está lá sim. Não, não está lá. Aí eu digo: não está lá. Irmão, só pode que o anjo, quando eu saio do quarto, vai lá e coloca lá, porque ela vem e ela diz: está aqui, está aqui. Eu não sei o que acontece. Às vezes a nossa busca pelo Senhor é essa. Nós entramos na presença dEle, damos uma volta, viramos as costas e diz: Ele não falou, Ele não se revelou, Ele não veio, Ele não saciou a sede. Mas na verdade é que nós não buscamos intensamente, a verdade é que nós não colocamos o compromisso, a verdade é que nós estamos numa busca medíocre, interesseira, como o pastor Luciano Subirá escreve. Nós precisamos decidir, como o salmista decidiu: eu vou buscar, eu vou revirar a minha vida com cuidado, eu vou procurar com esforço, eu vou além talvez da simplicidade, eu vou recorrer nesse lugar, eu vou voltar na sua presença, eu vou voltar a esse período, eu vou voltar nesse tempo, eu vou estar aqui até que os céus se abram, até que o Senhor venha, até que o Senhor fale, até que eu vença, até que eu lhe veja, até que eu lhe experimente. Eu vou te buscar, eu vou aplicar um esforço nisso, e enquanto o Senhor não vier, eu não vou sair daqui, eu vou permanecer diante dEle, e eu vou viver tudo o que Ele tem para a minha vida, e aquilo que Ele quer fazer a partir de mim e em mim. É necessário aplicar paixão, desejo e vontade. É necessário se dedicar a isso, para que nós venhamos acessar do Senhor o que Ele tem para nossas vidas. Eu lembro de mim quando eu estava numa realidade do campo missionário, num lugar chamado Sebal do Cuns. Eu fui para aquele lugar com 22 anos. O primeiro dia que nós atendemos um culto, para você ter ideia, enquanto eu fui levar alguns irmãos, além do Sebal do Cuns, num lugar chamado Buraco Quente. O nome já diz muita coisa sobre o lugar. Mas tem irmãos fiéis que moram lá, glória a Deus e aleluia. Enquanto eu fui levar os irmãos no Buraco Quente, a minha esposa ficou fechando a igreja, irmãos. Era o primeiro culto nosso. Quando eu voltei, para o meu espanto, tinha um jovem caído na porta de casa. Naquele período que eu saí e fui até lá, a Ana ficou com uma outra irmã fechando a igreja. Alguns jovens do bairro entraram em conflito com aquele jovem, e eles bateram só na cabeça dele, com um pedaço de pau. Veio o bombeiro, e a nossa primeira noite de culto, sozinho ali, não foi muito bacana. Eu lembro que no outro dia pela manhã, eu levantei 6 horas da manhã e fui na porta de casa ver aquilo, porque aquilo para mim era muito distante do que eu estava vivendo nos últimos anos. E eu lembro de ficar olhando lá, dizendo: Senhor, como é que converso com essa gente? Como é que vive nesse lugar? Toda sexta-feira à noite, aquele pessoal amanhecia no bar junto, anoitecia, melhor dizendo, no bar fazendo festa, mas anoiteciam debaixo de facão e facada. Aquilo começou a me dar um ruim. E eu, com 22 anos, comecei a perceber que o meu corpo físico estava sentindo. Quando eu ia dirigir o culto, eu levantava da cadeira para pegar o microfone e parece que a minha cabeça demorava para chegar. Eu percebi 2 meses depois que sempre que chegava a sexta-feira à tarde, um tipo de angústia tomava meu coração. A gente sabe o que é: ansiedade. E aquilo foi criando em mim algo que eu precisava de uma resposta divina. E eu lembro que um dia eu me incomodei com aquilo. E eu entrei numa sexta-feira à noite daquelas. Enquanto o pessoal brigava lá fora, fazia um maior tumulto no bairro, parece que aquele dia estava mais perturbado ainda. Eu dobrei meus joelhos numa casa simples, num sofá que a gente tinha. E eu comecei a buscar o Senhor.
por uma resposta que ninguém mais poderia me dar. Eu comecei a clamar por um anseio, ou com um anseio como nunca tive antes. Eu voltei àquele lugar da presença. Eu voltei àquele lugar do Deus que me chamou. Eu voltei àquele lugar que cuidou dos meus pais no campo missionário, em lugares mais desafiadores que o Sebaldo Kunz. Na presença do Senhor. No Pai que te vê em secreto e te responde. No Pai que te ouve e que visita a sua alma. No Pai que se revela e que tira toda a angústia. Eu fui lá para desfrutar de algo que nenhum outro lugar eu poderia desfrutar. Buscando intensamente pela presença do Senhor. E naquela madrugada, enquanto eu orava ao Senhor, naquele dia, naquela noite, intercedendo, pedindo uma provisão do Senhor, o Senhor visitou-me. E o Senhor me deu uma palavra dizendo: eu não te trouxe esse lugar para morrer, eu não te trouxe esse lugar para ser envergonhado, eu não te trouxe esse lugar para você fugir, eu te trouxe esse lugar para você fazer a minha obra, para você viver a minha vontade. Levanta a tua cabeça, ocupa esse lugar, anda aqui corajosamente, porque eu te trouxe esse lugar. Irmão, não precisou de mais nada. Peguei minhas coisinhas, voltei a dormir, e eu trabalhei lá durante 12 meses, nunca mais perdi uma noite de sono. Bati o facão, só acordava. Jesus, cuida deles e livra a nossa casa, volta a dormir. Outro dia nós evangelizamos, outro dia a gente viu quem se machucou, outro dia a gente cuida de quem está desesperado, outro dia visita no hospital, visita na cadeia também, mas vamos voltar a dormir, vamos voltar a descansar, porque quando a gente vai para a presença do Senhor, tem resposta de Deus para a nossa vida. Tem um lugar que a gente precisa estar, e esse lugar é nos braços do Senhor Jesus. Ele fala, Ele se revela. O que precisa é buscar a Ele de todo o coração. De todo o coração, é outra verdade que o salmista fala a nós. Primeiro, eu te busquei. Segundo, eu não busquei de qualquer jeito. Eu busquei de todo o coração. Não basta apenas buscar. Não basta apenas dar uma volta. É necessário aplicar o coração. E a ideia de coração do texto não é esse sentimento simples que nós temos hoje na nossa cultura. Não é esse simbolismo romântico que nós temos hoje de coração, mas a ideia de coração aqui é de órgão vital da vida, é do centro da vida. O que o salmista está dizendo: eu te busquei, porque isso é o que me faz viver, é isso que dá razão, é isso que dá sentido. Eu apliquei a minha vida inteira a isso. Todas as forças que eu tinha, toda a essência do meu ser, toda a minha existência, eu direcionei em te buscar, eu centralizei em te conhecer, eu corri para saciar a minha sede do Senhor, e esse é o primeiro mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É reunir quem somos e buscar a Ele, para que Ele se revele. A minha pergunta é: será que nós temos aplicado isso? Será que nós não estamos divididos demais? Será que nós não estamos nos rendendo demais a esses inimigos, a esses desafios, e nos damos por vencidos? Hoje o Senhor está dizendo: é necessário uma busca, mas uma busca de todo o coração, e há uma certeza a nós, a certeza que Jeremias escreveu: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor quer se revelar, Ele vai se revelar, e Ele vai se revelar àqueles que buscarem a Ele de todo o vosso coração. Pode buscá-lo, pode se entregar, pode ir mais além. Ele vai se revelar a você, Ele vai se mostrar a você, porque essa é uma promessa que não falha. O Senhor há de se mostrar a nós, e se Ele se revelar a nós, é suficiente para saciar a maior sede, o maior anseio do nosso coração.
nós precisamos, nesses dias, nesse tempo, dessa entrega, sem reservas, sem medos, sem pensar demais. Nós precisamos abandonar. Será que vai valer a pena? Nós precisamos sim ir nesse lugar, na certeza de que todo esforço pela busca do Senhor vai valer a pena, porque Ele vai se revelar a nós, e tudo que nós precisamos é de desfrutar dessa presença revelada do Senhor, desse cuidado revelado do Senhor, e desse estar diante dEle e viver tudo quanto Ele tem para nós. Eu não sei quais desses maiores desafios estão diante de você. Seja talvez a fuga do sacrifício, seja talvez os seus pecados, a sua procrastinação, seja talvez as distrações, mas nessa noite o Senhor está dizendo: revire as folhas da sua vida, veja qual está aí, e decida hoje buscar ao Senhor. Decida hoje ir à presença dEle como nunca foi antes. Decida hoje empreender esforço. Decida hoje se aplicar nessa busca. Decida hoje com todo o seu coração frequentar um lugar, e esse lugar a presença dEle, até que Ele venha, até que Ele revele, até que Ele sacie o anseio. E tenha uma certeza, aplique todo o seu coração, porque se você assim fizer, essa promessa vai se cumprir na sua vida. Ele será achado, Ele será encontrado, e quando isso acontecer, você viverá algo extraordinário com o Senhor, porque isso é o que Ele tem reservado para mim, e é o que Ele tem reservado a você. Nosso chamado não é apenas frequentarmos um lugar como esse. Nosso chamado não é apenas de participar de uma liturgia coletiva 1 ou 2 vezes por semana. Nosso chamado é experimentar a presença do Senhor diariamente. Nosso chamado é nos deleitarmos na presença do Senhor, de uma maneira que a sociedade seja impactada com isso, de uma maneira que quem está ao nosso redor seja também tocado por isso, desfrutarmos de uma maneira tão grande essa presença, de forma que o lugar onde estamos seja tocado por essa presença extraordinária. É certo que os empecilhos estão aí, é certo que muitos se opõem, mas nós precisamos hoje seguir o mesmo caminho do salmista. Eu busquei, e busquei de todo o coração, e à medida que eu o busquei, Ele se revelou. Na medida que eu o buscar, Ele vai se revelar. Na medida que eu ir, Ele também já está, e eu vou encontrá-lo, e eu vou viver cada vez mais na presença dEle, e aquilo que Ele tem para mim também. Eu quero orar com você, debaixo dessa palavra nessa noite. Fica de pé por bondade. Talvez você faça uma análise da sua vida hoje, e talvez um dos seus inimigos seja esses que eu citei, ou talvez outros. O importante é que você não se fale e não se furte dessa avaliação da sua vida. Você não pode continuar vivendo uma vida rasa com o Senhor. Nós não podemos ficar vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós. Você não pode ficar do lado de cá daquilo que Deus quer fazer. Nós estamos em um ano em que o tema da nossa igreja é muito propício a isso. Conduzidos pelo Espírito Santo. É sinal de que Ele tem a nossa vida. É sinal de que Ele a dirige. É sinal de que Ele a comanda. É sinal de que Ele está no centro. E essas oposições estão aí, sempre lhe convidando a viver uma vida aquém. Mas o salmista nessa noite coloca um caminho para nós. É necessário buscar, e buscar de todo o coração. Nessa noite nós vamos orar, não só para que os empecilhos sejam removidos, não só para que os empecilhos sejam retirados, sejam enfraquecidos, mas para que o Senhor coloque em nós determinação,
para que o Senhor coloque em nós ainda mais sede pela presença dEle, para que o Senhor nos fortaleça nessa decisão de buscá-lo, e para que a gente consiga aplicar o nosso coração, sem dividi-lo mais, sem deixar reservas, sem deixar apegos, mas que nessa noite a gente saia desse lugar dizendo: Senhor, tens o meu coração nessa busca, Senhor, tem eu por inteiro nesse lugar, eu vou atrás desse lugar onde tu estás, eu vou subir o meu monte. Cada um de nós sabe qual é o seu, mas nós iremos a esse lugar da presença dEle, nós iremos a esse lugar onde a nuvem dEle nos cobre, nós iremos a esse lugar onde Ele se revela, nós iremos a esse lugar onde Ele fala, nós iremos a esse lugar onde Ele habita, nós iremos a esse lugar que Ele está nos chamando, porque Ele já está lá, e Ele está dizendo: vem acessar o que eu tenho para você. Coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar coletivamente. Faz a sua oração aí, faz a sua oração aí, fala com o Senhor, fala com o Senhor aí nessa hora, dizendo: Pai, essa tem sido a minha maior dificuldade, esse tem sido o meu maior empecilho, Pai, eu reconheço o quanto isso tem sido desafiador. Fala com o Senhor aí nessa noite dizendo: eu quero deixar esse empecilho aqui, eu quero ver ele enfraquecido aqui hoje, Senhor. Fale aí com o Senhor nessa noite, dizendo: Pai, eu quero sair daqui vitorioso sobre essa limitação, eu quero que ela não me pare mais. Senhor, enfraqueces nessa noite, ó Pai, cada um desses desafios, desses empecilhos, dessas limitações que estão diante de nós, e que estão diariamente nos empurrando, que estão diariamente nos segurando, que estão diariamente nos impedindo de viver uma vida contigo, Senhor. Nessa noite nós oramos, ó Deus, que elas sejam enfraquecidas. Nessa noite nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente avalie a nossa vida e perceba aonde estão essas oposições, aonde está algo que tem sido um empecilho para vivermos aquilo que o Senhor tem e quer fazer. Não nos permita, Senhor, viver uma vida impedido por essa realidade. Não nos permita viver uma vida enfraquecida por isso, ó Pai, mas abre os nossos olhos nessa noite, que a gente veja, que a gente perceba, e que a gente não se furte disso, mas que a gente coloque o nosso coração em te buscar, ao ponto de comprar uma briga, ao ponto de comprar um conflito com esse desafio, e dizer: você não divide mais meu coração, você não divide mais minha atenção, porque a partir de hoje eu estou aplicado em buscar, a partir de hoje eu estou aplicado em conhecer, a partir de hoje eu estou aplicado em experimentar, Pai, aquilo que tu tens para nós. E o que nós te pedimos, Deus, é que a promessa que o Senhor fez ao teu povo se cumpra em nós. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Pai, que a gente te encontre, que a gente te veja, que a gente te experimente, que a gente seja saciado, que a gente viva algo extraordinário nesses dias, que nenhum outro lugar pode dar, que nenhuma pessoa pode trazer a nós, que nenhuma riqueza pode acessar, mas que é só na tua presença, que é somente diante de ti, que é somente com o Senhor se movendo em nós, Pai. Sacia essa sede, é o que nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.